Levítico, capítulo 6, verso 8, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 6, verso 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ache Levítico. Terceiro livro da Bíblia. Vamos ler. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite e também de manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre, diga comigo, sempre, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga amém, dá um brado de glória, aplauda o Senhor. Que Deus unge, abençoe e dê graça para a ministração da sua palavra. Eu quero falar sobre o tema: como manter o fervor por Deus. O livro de Levítico foi escrito para um povo que já estava redimido, a fim de instruí-lo como se aproximar de Deus e como adorar a Deus. Em Gênesis, vemos o homem arruinado no pecado, a queda do homem. Em Êxodo, vemos o homem redimido. E como eu disse, em Levítico, nós vemos o homem adorando a Deus. E o livro de Levítico é um livro de adoração, fala da excelência da adoração. A mensagem do livro de Levítico é como mantermos o nosso acesso a Deus com fervor, com ardor, porque o fervor por Deus, do meu coração e no seu, vai ser exatamente o que vai definir o agir de Deus na nossa vida. O texto que nós lemos é uma instrução divina para Moisés dizer ao seu irmão Arão como manter o altar aceso, como o altar não se apague, como ele deve ser tratado para que o fogo do altar permaneça ardendo sempre, continuamente. E os cuidados que Deus deu a Moisés, as orientações, as instruções, serve para mim e para você. Existe uma analogia entre o que lemos e aquilo que Jesus ensinou, que se o fogo de Deus na minha vida, se o fervor de Deus na minha vida diluir, apagar, eu esfriar, o estrago é enorme. Eu e você temos que ter todo o cuidado e o zelo para que isso não aconteça. Porque quando o fogo por Deus, o fervor, a paixão, a intensidade por Deus apaga,
nós somos um candidato sério a se desviar. Quando você encontra alguém que foi da igreja, se batizou, esteve conosco e hoje está desviado, é porque ele não teve o cuidado de manter o fervor por Deus. Aí chega um dia de culto, ele está zerado de Deus, aí opta por estar em outro lugar, ele escolhe outro compromisso, outra agenda, porque o altar do seu coração esfriou tanto que ele perdeu o desejo por Deus. Exatamente como é no casamento, a mesma coisa, quando os cônjuges eles começam a não investir no amor do casamento, no fervor do casamento, a tendência é eles se distanciarem. Às vezes não chegam ao divórcio, mas estão dentro de uma casa distante. Às vezes o cristão nem sai da igreja, mas o coração dele está gélido, está gelado, está frio. Isso é muito sério, porque como nós queremos ver a grandeza de Deus agindo na nossa vida, eu já estou introduzindo o que eu vou falar na semana que vem. Isso deve ser prioridade máxima minha e sua, para ter o cuidado e o zelo do fervor, do amor, do desejo por Deus, pela sua casa, pela sua igreja, pelo nosso chamado, pelas células, para falar de Deus para as pessoas, para ter uma vida de oração. Temos que ter um zelo forte, para o coração não esfrie na presença de Deus. Agora, como a gente consegue isso? Manter esse fervor. Eu me lembro, eu me converti com 18 anos de idade, e hoje eu acordei de manhã com a mesma vontade de orar como era no princípio. Diga graças a Deus por isso. Isso é bênção para mim. Eu não tenho dificuldade de me acordar e falar com Ele, porque eu estou ligado nele. O altar está queimando, o coração está sedento, está intenso em Deus. Mas se eu cochilar, se eu vacilar, se eu negligenciar, se eu não tiver o cuidado, mesmo sendo um pastor, vou acordar de manhã, não vou ter vontade de adorar o Senhor, de estar com Ele, de conhecê-lo mais, e de repente me torno um pastor, afastado de Deus, mesmo pregando o Evangelho. Isso pode acontecer com você. Você pode estar aqui hoje, mas seu coração está gelado. Você está aqui hoje, graças a Deus que você veio, mas é possível que alguns aqui estejam muito frágeis espiritualmente, seu coração não está aquecido. Foi difícil você adorar a Deus hoje, foi difícil você tirar os pensamentos fora igreja e trazer sua alma para cá. Você ficou oscilando, sua mente confusa. Isso só acontece porque o coração está frio. Mas você vai sair daqui hoje renovado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Como manter o fogo de Deus aceso? Como manter o fervor por Deus? Número 1, diga comigo, precisava ter sacrifícios, diga diários. Diz o verso 9, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, isso é uma ordem de Deus, esta é a lei do sacrifício, do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite e de manhã, e nela se manterá aceso o altar. Digam todos amém. Que temos que colocar hoje no altar todo dia, que é preciso sacrificar. No caso dessa época, se colocava um animal seu, cuidado por você, não era qualquer animal, era um animal sem defeito, que os judeus levavam para oferecer a Deus em holocausto, para adorar o Senhor. Era uma coisa muito pessoal, muito dele. Como Jesus não havia vindo ainda,
Era a forma que Deus estava preparando o seu povo para a chegada do Messias. E era necessário sacrificar um holocausto, um animal. E não era somente de vez em quando, eram sacrifícios diários para que o altar não apagasse. Então tinha que ter todo dia ali um holocausto, um sacrifício. E o que isso tem a ver conosco? Escute bem: se a gente todo dia não sacrificar o nosso eu no altar de Deus, o fogo vai apagar. Por exemplo, tem dia que eu não quero vir na igreja, não estou afim, estou chateado, papão perdeu, mas e daí? Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, a minha vida pertence a Ele. Então é nessa hora que eu preciso sacrificar o meu eu, para que o fogo de Deus na minha vida não se apague. E isso vai acontecer todo dia. Todas as vezes que a sua vontade cruzar com a vontade de Deus, e não for a vontade de Deus a sua, aí você oferece a Deus em holocausto um sacrifício do seu eu, para que esse fogo de Deus não se apague. Esse é o caminho de uma vida fervorosa, que você vai querer coisas que Deus não quer, e você sabe disso, mas se não renunciar, Jesus disse: olha, aquele que quer seguir após mim, antes negue-se a si mesmo e depois me siga. Então não existe cristianismo sem renúncia. Jesus renunciou à sua glória para morrer por você e por mim. Jesus abandonou a eternidade, as mansões celestiais, e veio aqui, renunciou, viveu em forma humana, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e se deu por mim e por você. Então não tem cristianismo sem renúncia. Vai ter uma quarta-feira, vai ter um domingo, você não vai estar nem a fim de vir aqui, e daí? Você oferece a Deus o seu eu não quero, mas eu te dou a minha vida. Eu não quero ir, não estou bem, mas eu ofereço ao Senhor a minha vida. Você vai acordar de manhã sem vontade de orar, e daí? Vai orar sem vontade mesmo, porque você vai sacrificar o seu eu, para que o fogo de Deus não apague no seu coração. Isso é cristianismo. Vai chegar o dia da célula, você está cheio de problemas, teve um dia péssimo, seu nível de motivação está baixíssimo, e daí? Aí você oferece a Deus no altar dele o seu eu, diz: eu vou de qualquer jeito, porque o Senhor me comprou, lavou minha vida, me salvou, escreveu meu nome no livro da vida, então eu vou te servir, eu vou fazer tua obra, eu vou estar firme na tua presença. Sacrifício diário. Se parar de renunciar ao eu, vai esfriar para Deus. Se começar a liderar a sua vida sem essa perspectiva do negar a si mesmo e da renúncia, você vai esfriar para Deus. Eu não vou ler a Bíblia. Que não vai, tem que ler, é o seu pão, é o que vai te fortalecer, é o que vai te robustecer, vai fazer a sua musculatura crescer, mesmo sem vontade, mesmo sem a motivação. Preciso comer essa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra. Aí eu sacrifico o meu eu. Isso é cristianismo. Diga comigo assim: eu não sou dono mais do meu nariz. Você foi comprado pelo um preço caro. O sangue de Jesus comprou a nossa vida, e Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Deus, e isso é cristianismo. Todo dia o inimigo vai te fazer propostas, as mais diversas, para você fazer algo do seu eu que você sabe que não é da vontade de Deus. Se você ceder conscientemente em fazer aquilo que você sabe que não é vontade de Deus, você deixa de colocar no altar o seu sacrifício.
Aí peca, desobedece, o coração gela, a alma míngua, a disposição desaparece, a motivação sai, e você é presa fácil para o inimigo. Essa é uma das razões pelas quais você vai vir para a campanha. Você vai ser restaurado, avivado, vai pegar fogo de Deus na sua vida, e você vai ter um semestre muito abençoado, em nome de Jesus. Se você crê, dá um brado de glória e aplauda o Senhor. Quando eu faço isso, eu sacrifico o meu eu, não é para Deus te oprimir não, irmão. Quando Deus pede para você sacrificar o seu eu em coisas que você sabe que não é vontade dele, Ele não quer te oprimir não, Ele quer te proteger, quer te guardar. Deus não é um Deus sádico que cria as coisas e diz, olha, não pode. O que Ele diz que não pode é porque Ele sabe que você vai se machucar, vai se ferir, vai se maltratar, vai enrolar a sua vida, vai embaralhar a sua caminhada. E quando eu sacrifico o meu eu, e você também, a minha vida entra em alinhamento com Deus. Diga glória a Deus. Vou repetir, pegue isso. Quando você começa a sacrificar o seu eu, todo dia no altar de Deus, a sua vida entra num processo de alinhamento com o eterno. A sua vida começa a entrar no alinhamento com as coisas de Deus. Aí, meu irmão, ninguém te segura, que o céu se torna favorável a você. O reino dos céus começa a agir na sua vida. Esse é um do ganho que a gente tem quando renuncia o eu. Quando você diz não naquilo que tem que ser dito não. Aí você alinha a sua vida com Deus, por isso o céu se torna favorável a você. Você começa a crescer espiritualmente. Por que tem gente que tem anos de igrejas, ano aqui na catedral, eles não vieram hoje, estão ainda no outeiro, mas não cresce nada, é o mesmo neném na fé, não transformou a vida, não mudou seu vocabulário, não mudou seus valores, não mudou suas motivações, não mudou seus objetivos, continua sendo, apesar de estar na igreja há anos, a mesma pessoa sem Deus, porque não sacrifica o eu, não se quebranta, não se rende a Deus, aí não há crescimento. Se tem uma coisa triste em uma igreja, é quando um cristão de anos de fé não cresceu. É tipo aquela família, os pais criaram os seus filhos, e o cara já está com 45 anos na casa do papai e da mamãe, ele acorda de manhã sem camisa, de bermuda, descalço, coça a barriga, e diz, mãe, compraram o pão? Que coisa horrorosa, que coisa fora de propósito, anomalia, anormal. Cara de 45 anos, e se tiver vô e avó, está lascado o avô e a avó, que não cresceu. A mesma coisa na igreja, no cristianismo, no reino de Deus, quando um cristão que se batizou há anos atrás, não cresce, o estrago é enorme. Com muito amor e carinho, diga para quem está bem perto de você, cresça, irmão, vai crescer, irmão, que marmanjo que não cresceu, dá um trabalho danado. Segundo lugar, como manter o fervor por Deus? Número 2, diga comigo, era necessário tirar as cinzas do altar. Verso 10, orientação de Deus, pega aí o mistério. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar,
e a porá junto a este. Digam todos amém. Era necessário, depois que aquele sacrifício fosse consumido, o sacerdote teria que tomar uma medida de tirar as cinzas. As cinzas eram resíduos dos sacrifícios queimados sobre o altar, e teriam que ser retiradas, porque elas iriam atrapalhar o fogo de pegar. Isso nos ensina uma coisa importante, que devemos deixar as experiências de ontem e avançar para novas experiências com Deus. Se você não remover a experiência de hoje, você não terá outras experiências com Deus. Se você se acostumar, querer ficar vivendo o cristianismo de hoje e não buscar coisas novas, você não vai ter experiências novas com Deus. Para colocar outro mover de Deus, o fogo continuar pegando, era necessário remover as cinzas. Além disso, as cinzas, o retirar das cinzas nos ensina que devemos nos desvencilharmos de qualquer resíduo de pecados e abandonar e entregar tudo a Deus. Olha aqui para mim. A vida cristã é um processo, e todos nós somos pecadores. Se eu, no decorrer da minha vida com Deus, vou sacrificando o meu eu, vou me dedicando ao Senhor, vou renunciando a mim mesmo, mas aqui e ali eu posso tropeçar, posso errar, e se eu não remover essas cinzas, esses resíduos do sacrifício, isso pode atrapalhar o meu crescimento e o meu fervor por Deus. Tem alguns irmãos que não vieram hoje, que eles continuam pecando, mas o pecado há 10 anos é o mesmo. Eles chegam para Deus e falam: Senhor, eu pequei. Se pegasse em quê? De novo. Mas de novo, quanto tempo? 10 anos. Então ele não remove as cinzas, ele vive repetindo. Era um ciclo de desobediência, de tropeço naquela área. Ele não consegue vencer, não consegue avançar, e isso impede o fogo de Deus pegar de novo. Tem que remover essas cinzas. Irmãos, olha aqui para mim. Quem quer vitória aqui? Quem quer ter uma vida extraordinária aqui? Vai ter que remover cinzas que você ainda carrega nesse altar. Faça isso para o seu bem. Vale a pena remover as cinzas, vale a pena se desvencilhar desses resíduos. Dê um basta nisso. Corrija a sua vida, ajeite, arrume direitinho. Faça as coisas segundo a orientação de Deus, que o fogo de Deus não vai cessar no teu coração. Você vai ser uma pessoa avivada, consagrada, vai ver o extraordinário de Deus, vai viver coisas lindas de Deus, mas é necessário remover. Pelo menos troque de pecado. Senhor, aquele eu venci, mas tem outro aqui. Pô, tudo bem, pelo menos aquele você venceu. Aquela cinza foi tirada, pelo menos troque. Senhor, aquele eu consegui vitória, mas tem outro aqui para o Senhor tratar comigo. Já é um avanço. Não é o ideal, mas já é um avanço. Então eu quero te dizer o seguinte: cuidado com o pecado crônico. O que é o pecado crônico? É aquele que a gente já acostumou. A gente não sente mais aquele peso da dor do erro. E por isso que muita gente não consegue viver o extraordinário de Deus, que é o fogo de Deus apaga no coração dele. Ele está gelado por dentro, porque é pecado crônico, ele não conseguiu se libertar. Mas essa campanha vai cair fogo de Deus na sua vida, e você vai ser renovado, transformado, você vai se libertar e vai viver em vitória, em nome de Jesus. Se você crê, dá um brado de glória e aplauda o Senhor. Tem que vencer isso, irmão.
Você é homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Tira essa cinza. Afaste isso da sua vida. Terceiro lugar e último. Diga comigo, por gentileza. Era necessário diariamente colocar lenha, diz o verso 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Como? O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Colocar lenha. Irmãos, esse é o segredo. É o segredo de uma vida feliz, de uma vida sem problemas, no sentido de tropeços que eu estou falando. Esse é é o segredo de uma vida livre, uma vida que vai romper, que vai vivenciar o extraordinário de Deus. É algo extraordinário se você entender isso aqui. Colocar a lenha diariamente no altar, para pegar fogo. Que lenha é essa? Basicamente são três coisas. A primeira é a oração. Se eu não acordar de manhã e não colocar lenha da oração, o fogo de Deus vai apagar. Eu sou um pastor da sua igreja, sou seu pastor. Se eu de manhã não colocar lenha no meu altar, no altar do Senhor, melhor dizendo, a lenha da oração, eu vou me tornar um pastor seco de Deus, mesmo sendo pastor. E eu tenho um grande desafio, porque não é difícil ser tentado a relaxar com uma igreja tão grande como essa. Igreja grande, igreja maravilhosa, mas eu sei que se eu não tiver o cuidado de colocar lenha da oração na minha vida, o fogo de Deus cessa de mim. Na sua vida, cuidado com as vitórias, cuidado com as bênçãos de Deus. Esse semestre Deus vai surpreender aqui muita gente. Esse semestre, coisas que você está esperando há anos vai acontecer nesse semestre. E eu não digo isso para motivar você, eu digo isso como um profeta de Deus. Pessoas aqui vão receber vitórias que há anos você está buscando. Deus vai entregar na sua mão, em nome de Jesus. O problema é depois. Você realiza esse grande sonho, Deus abre essa grande porta, Deus faz um grande milagre, e você vai acordar de manhã sem esse problema. Tem gente aqui que enfrentou um dia dificílimo, que as suas demandas e as suas lutas estão intensas demais, por isso você está aqui. O problema é quando você tiver vencido essa batalha, quando a vitória chegar, quando a bênção te visitar, quando o milagre acontecer, você vai estar numa quarta-feira na sua casa sem esse problema. Aí você acorda, já não ora mais, chega à noite, você não vem mais orar, aí deixa de colocar a lenha, aí já era. Além da lenha da oração, tem a lenha da palavra. Irmãos, eu não sei quanto você, ou você não sabe ou você esqueceu. Quem quer ter uma vida bem-sucedida aqui? Aquele que medita no livro dessa lei de dia e de noite é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas suas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Você não quer isso não para a sua vida? Como é que você trata a Bíblia desse jeito? Como é que a Bíblia para você é uma coisa estranha, você nem pega nela, nem a tem, nem lê.
E você quer ver o extraordinário de Deus? Quer ver o milagre acontecendo? Se a sua relação com a palavra que promete, se você levá-la a sério, você será bem sucedido? E você nem isso entende. Você tem tanto tempo de fé, nunca leu a Bíblia toda. A Bíblia para você é algo muito distante, até estranho. E Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao meu povo, e como teu pastor eu digo assim: eis que diz o Senhor, a minha palavra não é coisa vã, a minha palavra é a vida de vocês. Sem a palavra de Deus você não é nada, eu não sou nada. Você vai entrar numa heresia, vai ouvir heresia, vai embarcar em heresias, porque não conhece a palavra. Então a lenha da palavra tem que ser colocada no altar todo dia. Se você não leu a Bíblia hoje, chegue em casa, toma o seu banho, toma o seu caldo. Não acredito que você vai comer um pirão agora. Muita gente que não dorme bem porque come muito pirão à noite. Aí você vai tentar dormir, o intestino fica trabalhando lá e você não pega no sono nunca. Olha aqui para mim. Chega em casa, antes de você começar a dormir, pegue a palavra. Eu vou ler 2 capítulos, vou anotar, quem não entender vou perguntar, vou estudar. E tu serás bem sucedido em tudo, diga em tudo, aquilo que você realizar. Quem quer isso para a sua vida? Então pegue uma criolina. Eu sou do tempo da criolina. Quem é que é do tempo da criolina? Pegue a criolina, aquela Bíblia mofenta que está lá na tua gaveta. Eu espero que você ache ela ainda. Limpe e comece a estudar. Comece a gravar. Comece a guardar. Se você é novo na igreja, leia o Novo Testamento. Leia o livro de Salmos que ensina a orar. Leia Provérbios que ensina a viver o dia a dia. Mas leia, estude, guarde, medite nela, coma a palavra. Aí você vai sair para a sua batalha e Deus vai começar a agir na sua vida, que você vai ser bem sucedido. Agora, divorciado dela, afastado dela, tratando-a com displicência, com negligência, ela está lá na sua casa e você não a lê, não estuda, você não vai ser bem sucedido. Pastor, eu conheço pessoas bem-sucedidas que não lê a Bíblia. Mas o bem-sucedido da Bíblia não é o bem-sucedido do mundo. O fato da pessoa ter coisa não significa que ela é. Ter não é ser. O bom é as duas coisas, você ter as vitórias de Deus e ser um homem de Deus e uma mulher de Deus. Que você desfruta na essência da felicidade. Por isso leia, coloque essa lenha todo dia na sua vida, senão o fogo de Deus, do seu coração e do meu, apaga. Medite nesse livro, sua mente vai começar a ser curada, seus medos desaparecerão, suas incertezas e inseguranças darão espaço a uma fé poderosa, a fé vai crescer. E a Bíblia diz que é pela fé que Deus age, e o nível de fé que você vai ter, que eu vou ter, depende de eu guardar e ruminar, estudar e ler a palavra. Pratique isso, e você vai sentir algo estranho e maravilhoso na sua vida, coisas extraordinárias vão acontecer. E o terceira lenha que você tem que colocar no altar, eu já estou encerrando, é o jejum. Tem que jejuar, irmãos. O jejum, para quem está com saúde, é claro, se não está, não pode fazer. Ele é uma arma poderosa. Primeira coisa que o jejum faz é gerar em nós domínio próprio. Sabe aquelas pessoas que têm um pavio curto?
ou não tem nem pavio mais, pessoas briguentas, pessoas rinhentas, cri-cri, se ele jejuar, ele começa a ter domínio próprio. O jejum tem essa capacidade da gente desenvolver o domínio próprio. Aí você não briga por qualquer coisa, você tem mais temperança, você tem mais paciência, você não entra em qualquer furada, você tem controle, porque você é uma pessoa que jejua. Porque o jejum, ele promove, o jejum tira de nós a nossa necessidade básica, a gente resiste a ela, e isso ensina a termos domínio próprio. Pode esperar, segunda-feira de manhã você vai jejuar, aí de manhã você vai acordar para jejuar, e vai passar o abençoado do teu irmão com aquele pão, dentro daquele saco tentador, porque pão dentro daquele saco é um negócio impressionante. Aí você vai virar as costas, não, estou jejuando, ele vai colocar o ovo na frigideira, e você vai ouvir aquele barulho, não, o jejum te ajuda, te capacita a dizer não, naquilo que é preciso dizer não naquele momento. Por isso a semana que vem vai ser extraordinária, e você vai crescer poderosamente em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aí o fogo do altar não se apaga, o fervor por Deus não termina, você continua apaixonado por Ele, e é isso que vamos buscar nessa semana que vem, nos apaixonarmos pelo Senhor. Fique em pé, em nome de Jesus.